Olá amigo, quero falar sobre o carro Volkswagen Golf 7. Volkswagen Golf. Quais motores foram instalados? A gama de motores do Golf de sétima geração é extensa, embora nem todos tenham sido utilizados no mesmo período. Se as versões do carro fossem divididas apenas por tipo de combustível e potência, foram criadas um total de 33 variantes do Golf. Mas um passo de cada vez. A lista de motores a gasolina inclui apenas unidades TSI com capacidade de 1 a 2 litros. Inicialmente, a menor variante era o 1,2 TSI. Este motor foi retirado da oferta em 2017 e substituído por uma unidade 1,0 TSI menor oferecida a partir de 2015. As unidades indiretas são 1,4 TSI, até 2018, e 1,5 TSI, a partir de 2017. A unidade padrão mais potente foi o 1,8 TSI oferecido em 2014 a 2018. Os únicos modelos superiores eram motores esportivos baseados no motor 2,0 TSI, gerando potência de 220 a 310 HP. A versão GTI foi oferecida em 5 versões com uma unidade de 310 HP no topo para a variante limitada Club Sport S. A versão superior R foi oferecida em 2 versões de potência, 300 e 310 HP. Também vale a pena mencionar a variante R360S absolutamente única com motor de 360 HP. Apenas 220 unidades foram produzidas para o mercado suíço. Na minha opinião, a variante desportiva mais interessante do Golf é a versão TCR brevemente oferecida, mas ilimitada, referindo-se ao mundo das corridas e à série de vitórias no campeonato TCR. Mas essa é apenas minha opinião pessoal. A gama diesel é composta por 2 motores, disponíveis em diversas variantes de potência. O básico é o 1,6 TDI com potência de 90 a 115 cavalos-vapor. O maior 2,0 TDI desenvolveu 150 ou 184 HP. Curiosamente, a variante mais potente foi oferecida apenas para o Golf GTD, equivalente a diesel do GTI, e para o All-Track, uma perua off-road com tração nas 4 rodas. E aqui está outro fato interessante, porque o All-Track estava disponível com transmissão manual ou automática, mas nas outras versões diesel a tração nas 4 rodas só era combinada com transmissão manual. O All-Track e o GTD utilizam a caixa de velocidades DSG também utilizada na variante R. Os Golfs eletrificados incluem GTE com tração híbrida plug-in baseada no motor 1,4 TSI e o e-Golf totalmente elétrico. O primeiro desenvolve uma potência de sistema de 204 cavalos-vapor e oferece desempenho comparável ao Golf GTI mais fraco. Além disso, foi tratado como uma versão desportiva e não ecológica. Porém, o carro elétrico tem tração que gera apenas 115 ou 136 CV, dependendo do ano. Uma bateria de 24,2 kWh totalmente carregada permite viajar aproximadamente 150 a 160 km. Enquanto no caso do Golf VI a escolha do motor não foi fácil e acarretava alguns riscos, no Golf V a única unidade de risco é o motor 1,8 TSI a gasolina, que pode consumir óleo. Todos os outros são melhorados e têm bom desempenho. Os motores a gasolina mais pequenos pertencem à família EA211 e não há grandes objeções a eles. Até o 1,4 TSI com desativação de cilindros durante a condução tem boas críticas até agora. A exceção é o mais recente 1,5 TSI, que é um design relacionado ao 1,4 TSI, mas muito mais complicado e exigente em termos de processo de combustão e criação de mistura. Além disso, possui turboalimentador de geometria variável e filtro GPF. Acontece que o motor apresenta vazamentos, além de fazer barulho e vibrar. Mas por enquanto são casos individuais, mas não se pode dizer que seja um motor ruim. Apesar de tudo, eu definitivamente recomendaria um carro mais antigo com 1,4 TSI, e se você se preocupa com o consumo de combustível, um diesel. Porém, o que surpreendeu muitos usuários é que a versão de 140 ou 150 cavalos do 1,4 TSI a gasolina apresenta desempenho muito bom e, com um pouco de disposição, consome pouco mais que o 2,0 TDI diesel. A aceleração até 100 km por hora leva pouco mais de 8 segundos.
Uma versão um pouco mais simples e ainda dinâmica é a versão de 125 cavalos, que parece ser a escolha ideal. Também vale a pena optar pelo motor 1,2 TSI menor se você não se preocupa com desempenho. Mesmo a unidade básica de 85 HP oferece valores de aceleração decentes. Você não deve se preocupar com a caixa de 5 marchas, pois ela tem uma marcha diferente da caixa de 6 marchas dos motores mais potentes. Não há problema com ruído excessivo em velocidades mais altas. Versões mais potentes do 1,2 TSI foram equipadas com uma caixa de 6 velocidades. O motor 1,0 TSI de 3 cilindros e potência comparável ao 1,2 TSI, mas com maior torque máximo, é uma escolha bastante polêmica. É fácil imaginar que ele está mais carregado e que o filtro GPF é um fardo adicional. No momento, poucas pessoas reclamam desse design, mas eu recomendaria o mais comprovado 1,2 TSI. Quanto aos motores diesel, a escolha é simples porque tanto o menor 1,6 TDI quanto o maior 2,0 TDI são projetos muito refinados, duráveis e de manutenção barata em comparação com unidades concorrentes de outros fabricantes. A escolha é uma questão de decidir se queremos um carro mais eficiente em termos de consumo de combustível, mas mais lento, ou vice-versa. Para economizar, a Volkswagen preparou versões especiais do Golf marcadas como Blue Motion. Mais sobre isso em um momento. Particularmente digna de nota é a variante 2,0 TDI tecnicamente avançada com uma potência de 184 CV, que estava disponível nas versões GTD e Alltrack. É uma unidade de propulsão muito dinâmica, mas ao mesmo tempo econômica, acelerando o carro até aos 100 km por hora em menos de 8 segundos. Os clientes podiam escolher entre transmissões manuais e automáticas DSG. Este último em variantes de 6 e 7 velocidades. As caixas manuais eram geralmente de 6 velocidades, enquanto os motores a gasolina mais fracos e o 1,6 TDI eram equipados com 5 velocidades. As caixas automáticas DSG não são muito menos duráveis que as manuais, mas as suas potenciais reparações ou mesmo regeneração não são tão caras como as da concorrência. Os mecânicos os conhecem muito bem, então não precisa ter medo. As engrenagens de 6 velocidades são consideradas mais duráveis. As automáticas foram combinadas com a maioria dos motores. Entre os motores a gasolina, apenas o 10 TSI mais fraco, 85 CV, não funcionava com transmissão manual. A situação entre os motores diesel é satisfatória. Apenas o 1,6 TDI de 90 cavalos não foi combinado com transmissão automática. A tração nas 4 rodas era opcional em muitas versões do Golf, mas apenas com o motor diesel e o esportivo RU4 Motion não estava disponível apenas no 1,6 TDI com 90 e 115 cavalos vapor. Por sua vez, esteve quase ausente nos carros a gasolina, exceto na versão 1,8 TSI Alltrack. É difícil dizer de forma inequívoca sobre unidades eletrificadas. Geralmente, a versão e-Golf é considerada boa, embora a negligência na troca do óleo da transmissão geralmente acabe em sua falha com quilometragem relativamente baixa. A versão híbrida é menos comum e baseia-se num motor muito bom. Poderia ser potencialmente uma boa escolha. Na minha opinião, o motor ideal no Golf V é o 1,4 TSI a gasolina, que combina perfeitamente custos operacionais, aprox. 6 a 7L, 100 km, com dinâmica. Na verdade, independentemente da potência, embora eu pessoalmente escolhesse a variante de 125 cavalos. Por sua vez, o Golf mais econômico no longo prazo é a configuração do motor 1,2 TSI com caixa manual. Os custos de reparação mais baixos, o consumo de combustível muito baixo, cerca de 6L, 100 km, e a ausência de volante bimassa. Esta é a única variante deste tipo. Com o DSG, já está disponível um volante bimassa. Também está disponível no motor 1,0 TSI. Se você decidir por um diesel, deverá se concentrar mais no carro em geral do que em uma variante específica. 1,6 e 2,0 TDI são projetos relacionados. Os meus preferidos são o super econômico 1,6 TDI com 90 ou 110 CV e o quase desportivo 2,0 TDI com 184 CV. Tudo o que está no meio é um compromisso.
Particularmente digna de nota é a variante GTD de ótima aparência e direção, embora eu considere o Golf All-Track uma das melhores peruas off-road da história. Com esta unidade, você pode esperar um consumo de combustível de cerca de 6,5 L, 100 km ao dirigir de forma dinâmica. As caixas de câmbio, manuais e automáticas, têm durabilidade semelhante. Aqui está um facto interessante, porque os manuais utilizados no Golf V não são particularmente bons, mas não existem problemas tão grandes com eles como com a transmissão M32 da Opel. Vale lembrar de trocar o óleo regularmente nos dois tipos. No entanto, as transmissões manuais são mais baratas de operar. Falhas típicas. As críticas sobre o carro são muito boas e não há muitos motivos para frustração. Geralmente as falhas são casos individuais, mas também existem problemas típicos do modelo. Um dos problemas é o vazamento de água no interior. Ele entra pela porta perto do alto-falante. Além disso, os usuários reclamam da pintura fraca e dos elementos decorativos que não resistem ao passar do tempo. Embaçar os faróis é quase uma norma em muitos carros. O ar-condicionado não é confiável, mas isso também se aplica a casos individuais. Em um determinado lote de carros, as juntas de direção eram instáveis. Os problemas mais comuns ocorrem com o motor 1,5 TSI, como mencionei acima, ele vibra, o que resulta em solavancos na partida. Neste caso, não se aplica a todos os motores, pelo que as opiniões dos utilizadores estão divididas. No entanto, esta é a construção mais reclamada. Nos motores 1,2 e 1,4 TSI, o acionamento de distribuição deve ser substituído como um todo, incluindo todos os elementos cooperantes, pois podem ocorrer falhas. Além disso, o motor 1,4 TSI tende a queimar óleo durante uma condução muito dinâmica, por isso vale a pena monitorar seu estado. Outro problema é a instabilidade elétrica da unidade 1,6 TDI, que às vezes trava ou não dá partida. A bomba do líquido refrigerante é danificada com frequência. Situação semelhante ocorre no 1,8 TSI, que por sua vez sofre de apetite excessivo por óleo. Um problema bastante típico em todos os motores diesel é um filtro DPF entupido. Além disso, há casos conhecidos de danos à junta do cabeçote no 2,0 TDI. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.